Queridos irmãos, boa noite. Para quem não me conhece, sou a Sheila. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos dar início aos trabalhos de hoje. Vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, a partir do item 9 e o item 10. Como o tempo é escasso, não me será possível avaliar cada item desta lição tremenda. Por isso faremos só um apanho geral e no próximo estudo estudaremos ou entraremos mais em detalhes sobre a cólera, que é o nosso tema de hoje. Bom, no primeiro momento, vamos ver o que é o significado, o que significa a palavra cólera. É um sentimento violento demonstrado por alguém diante de uma situação revoltante, ira. Outro significado é um instinto selvagem, feroz, demonstrado por alguns animais. Por exemplo, a cólera do leão. No sentido figurado, podemos dizer que contém excesso de ímpeto, furor, a cólera da tempestade, por exemplo. Um outro sentido figurado é aquela que causa dano, nocivo. Um bom exemplo é a mentira, uma terrível cólera. Começando, meus irmãos, a cólera em si, conforme o espírito Hahnemann nos instrui, é uma consequência do orgulho ferido que se encontra misturado a todas as nossas imperfeições. E citando Emmanuel, a cólera é também semelhante a um raio fulminante que ninguém sabe onde irá cair. Aí eu pego o gancho, e cito aqui também o Djalma Santos, que ele diz o seguinte: palavra dita, e principalmente em momentos de cólera, ninguém sabe aonde ela vai parar. E pior ainda, depois de dita, ela se torna de propriedade pública. Cada um interpreta conforme a sua história pessoal e passa em frente como entender. Gente, olha só o perigo da cólera. Vocês estão vendo, descontrole total. Nós viramos uma fera, nós saímos de nós perdemos a emoção. Isto é a cólera. E o mais interessante é que muitas pessoas com tendência à cólera, aquelas coléricas mesmo, você não sabe nem o que fazer para que elas se mantenham tranquilas, porque tudo as tiram do sério. Então as desculpas são mil, E algumas delas eu trouxe aqui. Eu nasci assim. Nasci assim, vivo assim, vou morrer assim. Já conhecem alguém que diz isso? Eu conheço. Eu tenho um pavio curto. Tudo me atinge. Quem não conhece também alguém que diz isso? Outra desculpa muito comum. Eu vivo num meio social altamente agressivo. Meus pais vivem brigando, meus irmãos, é um inferno. Aí mais uma desculpinha, E tem milhares de outras desculpas que, se a gente for enumerar aqui para desculpar esse comportamento equilibrado, a gente não sabe nem por onde começar. São muitas e muitas as desculpas para se justificar por que somos coléricos. Uma das possíveis causas da cólera é que muitos de nós, não muitos, vamos dizer todos nós, de uma forma ou de outra, vivemos alimentando a nossa mente de lixo, entre aspas. Por exemplo, vivemos lendo a página policial do jornal todos os dias. Mamamataram o gaguinho. Tiros e 12 mortos em base no SA. Um decapitado no volante.
Ouvimos os jornais, que é só coisa negativa, gente. Eu não estou dizendo para ninguém ver o seu jornal. Todo mundo pode ler seu jornal, ver. Mas a gente tem que saber o que a gente está consumindo. Então, jornal, tanto faz, televisão, rádio, é só negação. É tudo negativo. Raramente um jornal diz assim, a não ser quando é o Prêmio Nobel da Paz. Aí todo mundo fala, fulano ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Mas ninguém consegue gravar. Mas todo mundo grava que o outro foi decapitado no volante. Gente, essas notícias sensacionalistas, de emoções negativas, filmes de terror, entre outras mensagens inéditas ou indignas, são motivos para a cólera. Sabem por quê? Porque o nosso cérebro é burro. Não dê risada, não. Tudo que a gente diz para o nosso cérebro, para ele é verdade. Verdade verdadeira. Entendeu? Então ele aceita tudo como verdade. Isso já é provado cientificamente. É por isso que existem milhões de relaxamentos, autoconhecimento. Não, como é que não é autoconhecimento, não? Aquele autotrabalho que se faz, hipnose, porque a gente sabe o que a gente põe na nossa cabeça, o que a gente diz para o nosso cérebro, ele aceita como verdade absoluta. Vamos dar um exemplo de um filme do Indiana Jones ou da Lady Croft, ou um filme de horror. Ou então mesmo só ver mesmo ali uma montanha russa. As emoções que isso desperta na gente são incríveis. Para o nosso cérebro, quando ele vê uma cena de perigo, intimamente nós nos preparamos para fugir, correr, gritar, ou para tomar outra atitude que seja necessária para a nossa sobrevivência. O nosso cérebro produz muita adrenalina e ficamos tensos, retesados. Claro, tudo isso é um filme que está acontecendo, que a gente está vendo ali na telinha. Mas para o nosso cérebro isso é verdade, verdadeiro. E mesmo horas depois do filme ter acabado, o nosso corpo ainda não retornou ao estado normal. Porque para o nosso cérebro, nós não vimos um filme. A gente passou por uma situação real de perigo. E aí o nosso cérebro armazena para o futuro estas lembranças, essas emoções. Né? E reage a qualquer coisa que tenha conexão com esta experiência, sendo ela real ou não. Então, depois que percebemos quanto lixo nós acumulamos ou armazenamos em nossa mente, é que entendemos o porquê em muitas situações ou emoções nos fazem ou tornam coléricos. Vocês lembram? Muitas vezes é só um olhar, tá? É uma palavra, um gesto. Em muitas situações que nem deveria acontecer. Mostra alguém para você o dedo quando você está dirigindo o carro, qual é a sua reação? Você mostra de volta, baixa o vidro, xinga o cabra todo. Então é assim que o colérico reage. E nesse momento a gente perde o controle. Ficamos altamente desequilibrados. E aí fazemos e dizemos coisas que se pudéssemos parar um momento na hora da cólera e nos olharmos em um espelho, tenham certeza que ninguém vai gostar do que vai ver. Pois ficamos transtornados, a nossa face se destrói, a gente se muda. E o pior é que além de ficarmos totalmente feios, horrorosos, né? Nós ainda fazemos e dizemos coisas que depois, além de nos arrependermos amargamente de tê-las feitos e ditos, e ainda aquelas que têm consequências sérias para o resto da nossa vida e na vida de terceiros. Como, por exemplo, matar alguém em um momento de raiva. É o que os jurídicos chamam de morte em afeto. Mas já é tarde. Já fizemos. E aí o resultado, sabe qual é?
a gente se sente culpado, envergonhado, entramos em depressão, em autocomiseração. A nossa autoestima despenca, vai para zero, entre outras consequências. E aí, o que podemos fazer para reparar isto? Normalmente é muito difícil se reparar, mas possível em alguns casos. Pois quando falamos ou dizemos, isso tem que ficar muito claro para a gente, que quando falamos ou dizemos ou fazemos determinadas coisas, não há como voltar atrás. Gente, lembrem-se, olha, quando a gente se machuca, a gente rasgou aqui a mão, quando a gente tem um ferimento muito forte. A ferida vai sarar um dia, mas vai ficar cicatriz. E no mundo emocional é a mesma coisa. São os traumas, as feridas da alma refletidas no corpo em forma de câncer, em forma de doenças genéticas, doenças do nosso sistema imunológico. São todas vindas daí. E outras milhões de terríveis doenças. Então lembrem-se sempre, palavra falada e atitude tomada, não há como voltar atrás. Por isso, naqueles momentos quando recebemos o sarcasmo, a desconsideração, a ironia e até mesmo olhares agressivos, levando-nos, ou seja qual for o outro motivo que nos leve a nos tornar coléricos, precisamos parar e verificar o que está em jogo. Não precisa ser na hora, pode ser depois. Mas o importante é nos perguntarmos, será orgulho ou o que pode ser? Devemos usar este momento precioso para nos autoavaliarmos e procurarmos descobrir a causa de nossa reação, para só então podermos começar a pensar em uma mudança de atitude e comportamento. Isso é muito importante. Refletir depois de um momento de cólera. O que foi que me tornou colérico? Por que tive essa crise colérica? Mas antes de efetuarmos qualquer mudança em nossa forma de pensar, precisamos primeiro esvaziar as nossas mentes de todo o lixo emocional que se encontra acumulada dentro desta, pois não se pode acrescentar nada a um vaso cheio. Já tentaram colocar água em um copo já cheio? Pois é, todo mundo sabe, a água derrama. É assim com as nossas emoções. O coração fala e atua daquilo que está cheio. E se carregarmos dentro de nós mágoas, dores, ódios, emoções negativas, como poderemos ser mansos, pacientes e dignos? A reação colérica se dá no momento em que a nossa mente e coração estão cheios do veneno, da ira, da mágoa, do ódio, do rancor, revolta, impaciência e muito orgulho ferido. Gente, é nessa hora a gente sai realmente de nós. São as feridas da alma que estão se vindo à tona. É aquele diabinho, aquela pessoa machucada, ferida que está dentro de nós, é que está falando naquele momento. Não é a Sheila boinha, não. É a que está ferida, é a que está doente. Nós explodimos, literalmente. Gente, todo colérico, quando ele está numa crise, ele está ali porque ele acha que ele tem razão. Tudo que ele está fazendo ali para ele é verdade. O Evangelho nos diz: o corpo não dá impulsos de cólera a quem não a possui, assim como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sendo assim, concluímos que a verdadeira origem da cólera
não encontra-se no corpo, e sim no espírito. Por isto dizemos que o corpo sente o que a mente pensa. A solução trazida pelos espíritos é buscarmos a nossa transformação interior. Devemos passar por uma reforma íntima, tirar todos os lixos que está dentro do nosso cérebro para que ele fique limpo, vazio, para que possamos efetuar uma verdadeira reforma íntima. E aí, no momento em que a gente cria esse espaço vazio, nós podemos substituir essas emoções negativas por emoções dignas e construtivas. Como o amor, principalmente por nós mesmos, devemos ter respeito, carinho, compreensão, paciência, dignidade e perseverança. E principalmente, temos que aprender a sermos indulgentes para conosco. Temos que aprender a nos perdoarmos. Pois se conseguirmos perdoar-nos e sermos indulgentes para conosco, conseguiríamos facilmente perdoar aqueles que caminham ao nosso lado. Filhos, maridos, irmãos, irmãs, mãe, pai. Temos que ser indulgentes para com as nossas imperfeições, pois devemos entender que somos imperfeitos e, como seres imperfeitos, sujeitos a falhas e a sentimentos menos dignos. Pois ainda vivemos em um planeta de provas e expiações. Por isto, trazemos estas mazelas na alma, mas já é hora de irmos de encontro a elas, ou seja, começarmos a melhorar, mudarmos os nossos comportamentos, pois quando nos transformamos, o mundo fica um pouquinho melhor. Quando Jesus afirmava que os mansos e os pacíficos herdariam a terra, estava nos fazendo um convite à reflexão sobre as nossas ações e reações diante do nosso próximo. E trabalhando um pouco mais a nossa vontade, venceremos a nossa tendência a nos encolarizarmos. Por isso, devemos ir à casa espírita, pois ela tem diversos recursos, como o estudo, o conhecimento de si mesmo, as oportunidades de diluirmos nossas emoções nas diversas frentes de trabalho e com o apoio, por exemplo, do passe. É com certeza o melhor local onde encontraremos o apoio seguro para iniciarmos esta modificação, porque aquele que deseja se corrigir sempre pode fazê-lo. Não importa de onde ele vem, onde ele está. Ele sempre tem a chance, ele sempre recebe a oportunidade de se auto-melhorar. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.